Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais uma vez, pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Vamos aí durante todo esse final de ano e boa parte do próximo ano ler diariamente a santa e bendita palavra de Deus. A cada dia fazendo uma leitura para que em um ano tenhamos lido toda a Bíblia, toda a palavra de Deus em ordem cronológica dos acontecimentos, ou pelo menos na provável ordem cronológica dos acontecimentos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal. Isso nos ajuda muito, isso mesmo, nos ajuda muito a crescer aqui na plataforma. Não esqueça também de ativar os sininhos de notificação e sempre que tiver um vídeo, você então receberá este vídeo, você receberá um aviso, uma mensagenzinha te avisando, uma notificação de que tem um vídeo novo no ar. Não esqueça também de compartilhar os nossos vídeos para que possamos a cada dia levar a santa e bendita palavra de Deus para mais pessoas, para o maior número possível de pessoas. E também sempre deixe aí o seu joinha, procure incentivar também outras pessoas à leitura. Lembrando, esse é um plano de leitura e se você recebeu este link, mas não assistiu ainda os primeiros vídeos, é muito importante que você assista a partir do vídeo de número 1. Por isso, acesse aqui o card e você será direcionado à playlist e você poderá então assistir a partir do vídeo de número 1. Amém? Então, vamos para mais um dia de leitura. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre e pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros tintas de vermelho e peles de texugos em madeira de cetim e azeite para a luz e especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Antes de dar continuidade, só um detalhe. Talvez você pergunte, pastor, o que é éfode? Mas na frente nós vamos ver o que se trata. É algo que faz parte da veste do sacerdote e tem um texto que explica direitinho como era feito. Amém? Vamos voltar aqui então para a nossa leitura. Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus então agora daria a Moisés ali no monte, lembre que na leitura do dia de ontem, Moisés havia subido ao monte e vai passar 40 dias ali na presença do Senhor. E Deus então vai dar a Moisés toda a descrição, toda a planta, digamos assim, de como Moisés deveria construir o tabernáculo, que seria então o seu santuário. Até então, Moisés estava subindo ao monte para orar, para falar com Deus. Deus lhe aparecia, os sacrifícios eram feitos em lugares diversos onde Deus mandava. Mas a partir de agora, haveria um tabernáculo, que seria uma espécie de templo, porém móvel, feito de tendas, feita de tecidos. Você vai ver mais à frente, pois Deus detalha como tinha que ser feito. E então o povo teria um lugar específico para adorar a Deus e também para cultuá-lo e oferecer-lhe sacrifícios. Mais na frente, quando formos ver a história de Salomão, vamos ver então que em Jerusalém será feito um templo físico. E veja o detalhe, Deus diz no versículo 8, e me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Então Deus não habitava no santuário.
Mas o santuário era um lugar onde o seu povo se reunia e Deus então se manifestava no meio do seu povo. E hoje não é diferente. Deus não habita em templos, como o templo aqui da igreja, do ministério Atos 29 ou de qualquer outro ministério. Deus não habita nos templos, mas os templos existem para que possamos congregar, nos reunir para buscá-lo, e onde estamos reunidos buscando, ele se faz presente. Como Jesus mesmo disse, onde houverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Amém? Vamos voltar aqui então. Também farão a arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Lembrando que a medida de 1 côvado é de aproximadamente entre 40 e 45 centímetros. É só você fazer as contas aí e ter direitinho as medidas da arca, e essa arca seria a arca do Senhor. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para levar com ela a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas suas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. O propiciatório era como uma tampa da arca, que era como um baú de madeira todo recoberto com ouro. Ele tinha então essa tampa que era recoberta com ouro e com 2 querubins de ouro puro, de ouro batido. Aqui, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma foto de como seria a arca. Aqui é apenas um exemplo de como seria a arca, para você ter uma ideia. Bem, vamos voltar para a leitura. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, na largura de 1 mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de cetim, e cobri-lo-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de cobrir
de ouro puro as farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas e as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra cana, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores. E uma maçã debaixo das 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo das outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro. Vou colocar aqui também, uma imagem do castiçal, que era o candelabro, para que você possa ver. Lembrando que isso aqui é apenas uma imagem ilustrativa, tá? Um exemplo para você poder ver. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim, com querubins, as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma à outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabra por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 dessas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que haja uma. O resto, que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar penderá sobre as costas do tabernáculo.
e um côvado de um lado e outro côvado de outro, e sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderais de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo, conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino tocido com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus cochetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos cochetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás na banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino tocido de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro, seus cochetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão uma só peça com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de cobre.
Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos. E as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostro no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino, torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim, também ao lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. De maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e suas bases 3. E 15 côvados de cortina do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus cochetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada banda de 50 e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as suas lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. E aqui, botar do lado de cá agora, e aqui você veja aí uma imagem do tabernáculo. Volto a dizer, uma imagem aí ilustrativa. Hein? É isso aí, encerramos a leitura de hoje. Talvez um pouquinho maçante, um pouquinho chata a leitura, muita coisa que a gente não entende, mas aqui Deus estava dando a descrição detalhe por detalhe do tabernáculo e, na verdade, cada um desses detalhes tem uma importância. Se eu fosse parar aqui para explicar, eu levaria horas só para explicar os detalhes do tabernáculo. Mas eu tenho uma dica para você. Nós temos o nosso curso de teologia gratuito, isso mesmo, é totalmente gratuito e tem uma aula neste curso onde explicamos detalhe por detalhe sobre o tabernáculo. Está aí uma oportunidade de você aprender mais de Deus, é sempre aos domingos, das 3 da tarde às 5 da tarde. 2 horas de aula e você vai poder aprender muito de Deus gratuitamente aqui no nosso ministério. Amém, amados? Já vão compartilhando também este vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal. Já assinale aí o sininho de notificações para que você receba notificação sempre que eu postar um vídeo novo.
deixe o seu joinha, é muito importante para o crescimento aí do canal, que verdadeiramente a paz que excede todo entendimento humano, ela reine no seu coração. Amém? Até amanhã, a paz do Senhor e viva Jesus!